Cara, imagina agora rapidão. Imagina aquela pessoa que você admira pra caramba na sua sala e pensa, mano, quantas vezes você já olhou pra ela e pensou, por que será que as coisas sempre vão tão bem pra ela? Parece que ela nem se esforça e tira boas notas, enquanto você fica aí se matando pra tirar um 6 e um 7 e passar ali raspando. Parece que as coisas acontecem muito fáceis pra ela. Já pra você, parece que tudo está sempre muito difícil, as provas são um pesadelo. Quando você vai ver ali, as pessoas que estão ao seu redor são pessoas na média. Provavelmente bate aquele sentimento, né? Por exemplo, você aceita a situação que você tá e você se contenta e pensa, não, é isso mesmo e vamos seguir assim mesmo, não tem o que fazer. Porém, a partir de hoje, mano, você vai começar a fazer as coisas diferentes. Muito prazer, meu nome é Caio e agora, mano, eu vou te mostrar os 8 hábitos insanos que os estudantes fora de série possuem. São simplesmente hábitos de estudantes bem-sucedidos, que se você começar a aplicar hoje, isso vai mudar o jeito como as coisas se desenrolam para você na faculdade. E o motivo de eu estar trazendo esse vídeo é porque por muito tempo eu fui aquela pessoa que só ficava admirando aquelas pessoas que se destacavam na minha sala. Eu era aquela pessoa tímida que não falava muito e sempre fui quieto. E além disso, eu nem era muito bom assim nas médias, eu nem estudava muito bem e eu achava que, simplesmente ia tirar uma pontuação média no Enem e ia ser isso. Mas hoje eu tô na faculdade e depois de utilizar algumas técnicas, eu melhorei muito como pessoa. Essas técnicas me fizeram desde falar com mais pessoas até perder um pouco da minha timidez, melhorar as minhas notas e melhorar diversos hábitos que eu tinha. E é por isso que eu separei os hábitos que eu observei, alguns eu apliquei e outros eu vi em outras pessoas. Isso tudo nos últimos tempos. E agora eu tô aqui nesse vídeo porque o meu objetivo com esse canal é te ajudar a mandar muito bem na facul e aproveitar o melhor que o mundo universitário tem a te oferecer, fechou? Então chega de enrolação. Se você curtiu a ideia, já deixa o seu like aqui embaixo, porque esse like vai te dar sorte, mano. Vai te dar sorte na próxima prova que você fizer. E quem não deixar o like, corre o sério risco de zerar na próxima prova. E aí você vai perder o semestre, hein? Então não vem me culpar depois disso. Você não quer que isso aconteça, né? E eu não quero jogar praga pra você. Então já dá uma cotovelada aí no like, mano, e se inscreve no canal e bora. O primeiro hábito dos estudantes bem-sucedidos é, eles estão sempre pensando no futuro, planejando e preparando o próprio futuro. Então, você é daquele tipo de pessoa que nunca para quieta? Seus pensamentos estão sempre a milhão e você tá sempre ligado no 220, matutando algum plano? Você está sempre de olho nas coisas ao seu redor e sempre planeja o próximo passo que você vai dar? Então, se você respondeu sim, você é aquele que fica de olhos bem abertos no seu futuro. Geralmente, esses estudantes estão à frente dos outros. Eles não simplesmente pensam, eles agem com base no seu planejamento para o futuro. Então, aqui existe uma grande diferença entre apenas sonhar e ficar pensando no futuro e realmente fazer um planejamento e agir pensando no futuro. Porque existem aquelas pessoas que sofrem de ansiedade o tempo todo porque justamente fica pensando no futuro. E também existem aquelas pessoas que pensam muito no futuro, mas elas não agem para conquistar esse futuro. Porém, os estudantes bem-sucedidos, eles pensam no futuro o tempo todo e eles agem em prol desse futuro o tempo todo. E é assim, esses estudantes, eles começam a planejar as metas e como eles vão atingir essas metas. Inclusive, se você quiser aprender como traçar metas e atingi-las, tem um vídeo aqui no canal, o último vídeo depois desse que vai estar aqui no card, beleza? E esses estudantes planejam atingir as suas metas para seu futuro. Isso faz com que eles não só mentalizem, mas também tomem todas as medidas e ações baseadas no seu planejamento, nas suas metas e nos seus objetivos. E isso faz com que eles atinjam grandes conquistas em pouco tempo. O segundo hábito dos estudantes bem-sucedidos é que eles querem sempre ser independentes em tudo. Quando eu digo independentes, significa que esses estudantes tendem a ser aquele tipo que fazem tudo como se já fosse um adulto independente, seja ainda na fase da pré-adolescência, seja na adolescência, seja na fase adulta e seja na faculdade, né? Porque a maioria deles estão morando com os pais, provavelmente, então pode ser que esse seja o seu caso ainda, mas mesmo assim, eles não esperam as responsabilidades chegarem. Eles tomam por iniciativa própria a responsabilidade para si e começam a fazer tudo como se adultos fossem. Basicamente, eles querem agir como adultos, fazendo cada vez mais as coisas por conta própria. Eles também fazem coisas como querer ter o próprio dinheiro, querer ter a própria conta no banco o mais rápido possível, aprender a dirigir logo para que possa sair e até comprar o próprio carro para não depender
depender mais dos pais. Geralmente, esses estudantes começam a querer fazer tudo sozinho e por conta própria. Lavam as próprias roupas sem ninguém precisar pedir, preparam a própria comida e fazem tudo isso como se já morassem sozinhos, por exemplo, mesmo ainda estando morando com os pais. Geralmente, esse comportamento pode atingir até os alunos que estão no ensino fundamental, mas geralmente estão naqueles que estão na faculdade. E ainda mais pelo fato de muitos jovens com 20 e poucos anos estarem levando cada vez mais tempo para sair da casa dos pais, esses estudantes tendem a se destacar das pessoas quando eles dizem o seguinte: quero sair de casa o mais rápido possível, principalmente quando eles têm entre 18 e 23 anos, porque as pessoas já começam a achar que isso é diferente, porque nessa idade, muitas pessoas e muitos estudantes ainda estão morando com os pais, então o fato dele começar a pensar dessa forma já torna ele diferente, e isso é bom, porque esses estudantes acabam adquirindo muitas habilidades que o fazem ser independentes, e assim crescem mais rápido, e isso acelera muito o seu processo de maturidade. Geralmente, esses são os primeiros a saírem de suas casas e a irem morar sozinho, e convenhamos, esse hábito de querer ser independente em tudo é uma coisa muito boa, não é mesmo? Já o terceiro hábito dos estudantes bem-sucedidos é que eles buscam construir bons relacionamentos. Bom, você já deve ter ouvido aquela frase, né? De que você é a média das pessoas com quem você convive. Isso acontece porque quando você está numa roda de pessoas, existem sempre pessoas de níveis diferentes. Então, por exemplo, se você anda com pessoas de nível maior do que o seu em uma área da sua vida, como por exemplo a área financeira, você inconscientemente estará criando hábitos que essas mesmas pessoas de nível mais alto que o seu têm. Então, você também tende a aumentar as suas habilidades e os seus resultados naquela área. Como por exemplo, você tende a aumentar a sua renda na área financeira e ter mais investimentos. Isso serve para outras áreas também, como por exemplo, melhorar as notas. Eu não era aquela pessoa que manjava muito de estudar bem e tirar boas notas. Eu simplesmente tinha uma trava. Porém, quando eu comecei a passar mais tempo com pessoas que já tinham boas notas, as minhas notas melhoraram. E lembre-se, começar a passar mais tempo com pessoas que já têm algum tipo de resultado naquela área que você quer melhorar, não significa que você vai abandonar todos os seus amigos, beleza? E, por exemplo, mas agora voltando, serve para outras áreas também, como por exemplo, aumentar a sua rede de contatos para você ter mais oportunidades, tanto de trabalho, estágio e muito mais. Então, por exemplo, esses estudantes bem-sucedidos tendem a ter uma boa amizade com os professores, com todos os colegas, com os coordenadores do curso, com os diretores da escola ou da faculdade. E esse é um bom hábito de se ter, porque você pode fazer relacionamentos e criar conexões com qualquer pessoa que você queira. Então, inclusive, existe um estudo de que você está sempre a 7 pessoas de uma pessoa. Então, por exemplo, se você quer conhecer uma pessoa, se você quer chegar a uma pessoa que é, por exemplo, um famoso, você com certeza conhece uma pessoa que conhece mais 6 pessoas pra frente que conhecem aquela pessoa famosa. Então, isso é bom para qualquer área que você queira atingir uma pessoa específica. Então, lembre-se, busque sempre pensar e analisar as pessoas que você realmente quer se relacionar e as que você também não quer se relacionar, porque agora você está consciente disso e você não pode mais ignorar esse fato. E isso é importante porque na medida em que você pode se beneficiar de andar com pessoas de níveis mais altos que o seu nas áreas que você quer melhorar na sua vida, você também pode piorar as áreas da sua vida se você estiver andando com as pessoas erradas. E agora, o quarto hábito dos estudantes bem-sucedidos é: eles tratam as pessoas como igual, com respeito, independentemente do nível dela. E esse aqui é um hábito muito interessante. Você já deve ter tido aquele amigo que fala com todo mundo, né? Ele chega, cumprimenta o professor, cumprimenta os nerds da turma, ele fala com os descolados que sentam no fundão, e ele passa nos corredores falando oi pra todo mundo. Além disso, ele também fala com seus próprios amigos normalmente. E não só isso, ele também fala com o porteiro, ele fala com a tia da limpeza, fala com o zelador, e você fica se perguntando: meu, como é que será que esse cara consegue? Com certeza ele vai ser um político no futuro. E aqui é onde muitos se enganam. Não é uma questão de ser político, é apenas um simples fator. Esses estudantes bem-sucedidos, eles tratam todo mundo como iguais. Por quê? Porque eles possuem interação respeitosa com todos. E essa consciência de que existem pessoas de que são de nível mais alto e menor e igual ao dele, é o que faz ele se destacar, porque ele pode agir em prol disso. Como ele age? Fazendo uma interação respeitosa com todos e tratando todos como iguais. Então, essa pessoa consegue ponderar o jeito de falar e, por isso, ele se dá tão bem com todos. E além do mais, você já deve ter ouvido falar, né, que conhecer as pessoas certas podem te abrir as portas certas, não é mesmo? Então imagina, quanto mais você tratar as pessoas melhor e como igual, com respeito, mais você vai ter portas abertas e oportunidades vão começar a chegar
chegar até você. Já o quinto hábito dos estudantes bem-sucedidos é que eles fazem muitas perguntas na sala de aula. Então, vou fazer algumas perguntas agora. Você é aquele tipo de aluno que é um ótimo frequentador de sala de aula, mas o professor não faz ideia de que você existe? Ou você é aquele tipo de aluno que sempre levanta a mão na hora de perguntar e todo mundo já te conhece? Trazendo ainda mais para a atualidade, em épocas de pandemia e home office, você é aquela pessoa que liga o computador para entrar na sala e deixar o computador ali com a aula aberta e depois volta para a cama para dormir? Ou você é aquela pessoa que fica ali prestando atenção no que o professor tá falando e fazendo perguntas no chat? Bom, se você respondeu que você é aquele aluno chato que fica sempre levantando a mão ou então que faz muitas perguntas importantes no chat, parabéns, cara. Você tem um dos hábitos dos estudantes bem-sucedidos. E por que esse hábito é tão poderoso? Em primeiro lugar, porque existem dois tipos de posturas que você pode assumir nas situações do dia a dia, principalmente na hora de estudar. A primeira postura é a postura passiva, que é quando você fica só assistindo a aula e só recebe a informação. Ou então você só escuta a aula e só recebe a informação e ponto. E o segundo tipo de postura na hora de estudar é que, nesse caso, você participa ativamente da aula e você contribui com perguntas. E isso faz a sua mente pensar naquilo que você está estudando. E não apenas simplesmente receber uma informação e armazenar. Você vai pensar e usar aquela informação. Então, no momento que você toma a postura ativa, você está indo atrás do conhecimento. Porque a informação absorvida por si só, ela não é o conhecimento. Você tem que pensar e estudar em cima dela. E aí que entra a postura ativa. Basta que você mostre essa postura ativa na hora da aula. Uma coisa importante para lembrar é que nem sempre essas perguntas são feitas diretamente. Muitos estudantes têm receio do que os outros alunos vão pensar quando ele fizer aquela pergunta, ou então ainda pensam que a pergunta deles é uma pergunta idiota. E aí, essa pessoa guarda a sua pergunta e não pergunta. Porém, alguns alunos, eles guardam a pergunta e depois que terminam a aula, eles vão diretamente lá na frente com o professor e aí sim eles perguntam. Então, essa é uma forma também de perguntar ativamente, mesmo que seja depois que terminar a aula. O importante lembrar é que o aluno que tem esse hábito de sempre perguntar, ele nunca sai com dúvida e ele está aprendendo muito mais do que os outros, simplesmente pelo fato de que ele está indo atrás das informações constantemente. Existem até estudos que mostram que você retém menos quantidade de informações quando você é um estudante passivo, ou seja, ser um estudante com uma postura ativa na hora da aula é uma das melhores coisas que você pode fazer enquanto você está no período universitário. O sexto hábito dos estudantes bem-sucedidos é, na hora de escolher um tema de trabalho, esses estudantes escolhem aqueles temas que eles mais gostam, ao invés dos temas mais fáceis de fazer. Então, pensa no seu último trabalho que você fez na faculdade. Você fez ele porque você gostava ou porque ele era fácil? Com certeza você já teve aquele amigo que começou a fazer um trabalho somente porque tinha algum livro sobre o assunto, não é mesmo? Ou então a pessoa dominava tanto o assunto e fez o trabalho só porque dominava o assunto, porque ficava fácil, né? Bom, estudantes acima da média e bem-sucedidos tendem a, mesmo não tendo tanto domínio sobre o assunto, apenas pelo fato de gostarem daquele tema, eles escolhem o tema do trabalho pelo interesse e não pelo domínio. Isso aí fica bem claro num dos trabalhos mais importantes que a gente vê no nosso mundo universitário, que é o TCC. O TCC é justamente o reflexo disso. Você pode ver que alunos que se destacam escolhem os temas porque gostam e não simplesmente porque são fáceis. Até porque na escola e na faculdade nós temos que dominar vários conteúdos diferentes e nem sempre a gente vai gostar deles. Então, estudantes bem-sucedidos fazem os trabalhos dos temas que eles gostam, por mais que seja mais complicado ou complexo o assunto que ele vai tratar. E ainda, na hora que está fazendo o trabalho, eles vão pegando orientações com o professor. Eles fazem isso por fora, para pegar mais dicas e mais detalhes, e aí eles conseguem uma correção antecipada do professor. Isso é muito bom e muito útil. Então, na hora da entrega, eles já possuem um trabalho com praticamente uma nota máxima garantida. E por isso, a lição aqui é: procure nortear as suas escolhas pelo que você realmente quer, e não só porque é fácil. O sétimo hábito é que os estudantes bem-sucedidos sabem da importância de manter um corpo saudável. E por isso, o hábito é que eles praticam algum tipo de atividade física. Então, a atividade física, você já sabe que tem muitos benefícios, mas em relação aos estudos, ela te ajuda a melhorar o seu nível de energia e melhorar a sua sensação de bem-estar. E isso vai te ajudar a ter mais produtividade, porque você vai ter mais energia. Porque com um nível de energia maior, nós conseguimos ter mais controle do nosso foco e da nossa concentração. Tanto é que você pode perceber, quando você está cansado demais, você não consegue manter
seu foco nos estudos por muito tempo. Você acaba pegando o celular e se distrai com qualquer coisa. Além do que, a atividade física melhora muito o seu sono, então você dorme melhor. E você já deve ter ouvido falar que o sono ajuda a melhorar a nossa memória, correto? Bom, isso acontece porque quando a gente dorme, falando de forma resumida, o nosso cérebro ele processa as informações, transferindo as memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo. E aí é que tá, na memória de curto prazo está os conteúdos que você acabou de aprender. E se você acabou de aprender aquilo e aquilo for passado para a memória de longo prazo, você vai lembrar com mais facilidade sempre que você precisar. Além do que, dormir bem restaura o seu corpo para ter mais energia para o próximo dia e ser mais produtivo ainda. Por isso, fazer atividade física, mano, em intensidade moderada ou alta, vai te ajudar a dormir muito melhor e, consequentemente, vai te fazer aprender mais e se desenvolver mais rápido nas coisas que você está trabalhando. E ainda, existem muitos estudantes que usam a atividade física como um momento de aprendizado, principalmente nos Estados Unidos. Lá, os estudantes que praticam esportes geralmente usam esse momento para fazer algum exercício de memorização para as provas. Ou então, você pode usar esse momento do exercício, como eu mesmo faço, para escutar livros ou podcasts. E se, por exemplo, for uma caminhada tranquila, você pode até escutar uma aula se você quiser. Fora que a prática de atividade física liberam vários hormônios que melhoram as suas sensações de felicidade e bem-estar e diminuem os níveis de estresse da sua mente. Então eu acho que agora seria uma boa hora para você começar a implantar as atividades físicas na sua rotina, não acha? Bom, se você chegou até aqui, você já está preparado para o 8º hábito. É um hábito bem simples, então já deixa aquele like se você ainda não deixou. Simplesmente, o 8º hábito é um hábito que faz total diferença de um estudante que fica na média e um estudante bem-sucedido. Basicamente, o hábito é que os estudantes bem-sucedidos estão sempre buscando conhecimento. Em primeiro lugar, esses estudantes, quando percebem que precisam melhorar algo nas suas áreas da sua vida, esse estudante ele tem a humildade de parar e pensar e começar a buscar como melhorar naquela área. Diferente das pessoas que sempre ficam na média, sempre acham que sabe de tudo, quando na verdade faltaria um pouco de humildade para buscar o conhecimento naquela área, ou até um pouco de paciência. Existe também muito exercício da paciência aqui. E esse conhecimento, para melhorar as suas áreas de conhecimento, pode vir por várias maneiras, como por exemplo, livros, vídeos no YouTube, cursos e até conversando com outras pessoas. Lembra lá do hábito dos bons relacionamentos? Então, além disso, em segundo lugar, esses estudantes estão sempre buscando conhecimento para várias áreas diferentes. Você pode perceber que existem pessoas que estão sempre buscando ter várias áreas da vida bem-sucedida e outras pessoas que focam, por exemplo, em apenas uma área. Por exemplo, a pessoa acha que ser feliz apenas estudando muito e tirando 10 em todas as matérias, e a pessoa não tem um estilo de vida bom em outras áreas da vida dela, como por exemplo, tem uma má qualidade no sono, a pessoa come mal, tem um corpo que ela não gosta e não tem muitos amigos. Só os estudos muitas vezes não vão salvar aquela pessoa, e aí ela acaba ficando na média. Porém, os estudantes bem-sucedidos, eles justamente procuram conhecimento em várias áreas da vida deles. Por isso que geralmente existem pessoas que não só são boas nos estudos, e não só têm um corpo bonito, não só se alimentam bem, mas essas pessoas, elas buscam conhecimento em várias áreas. Por isso elas estão bem, muitas vezes, em várias áreas. Então, esses estudantes bem-sucedidos, eles são curiosos e estão sempre dispostos a aprender. E eles continuam fazendo isso, mesmo que após o término do colegial, na faculdade, pós-graduações e no trabalho, esses caras têm a consciência e têm a necessidade de se manterem à frente do seu tempo. E isso também é um ensinamento bíblico. Quantas vezes você já viu na Bíblia que nós devemos sempre buscar pela sabedoria e buscar a verdade? Até mesmo filósofos antigos como Sócrates, Platão e Aristóteles buscavam sempre a verdade. E eu não sei se você lembra daquela frase bem conhecida, só sei que nada sei, é um clássico exemplo disso. Então, cara, se você tá querendo melhorar e passar para um próximo degrau da sua escada, da sua vida, você tem que ter a humildade de melhorar e buscar o conhecimento e também a verdade. E isso vai nortear as suas decisões e os seus níveis de sucesso em várias áreas da sua vida. Então, por exemplo, se você perceber que precisa melhorar a sua organização, busque livros, busque vídeos no YouTube, busque cursos pagos para aprender a se organizar melhor ou então, se você estiver procurando um estágio, por que não aprender
com os colegas que já fizeram e conseguiram estágio antes de você. Busque dicas nos vídeos, busque conselhos com pessoas que já aprenderam no caminho das pedras e você vai com certeza ter muito êxito nessa área da sua vida. E esses foram os hábitos dos estudantes bem-sucedidos. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de compartilhar ele com um amigo que você sabe que tá batendo a cabeça ali em várias portas ali para tentar melhorar as áreas ali da sua vida. E esse vídeo eu acredito que pode ajudar muito, principalmente porque ele é feito de estudante para estudante. Fechou? Tamo junto e até a próxima. These my daddies make it hurt.